Estou aqui na zona oeste do Rio, mais precisamente no Mendanha, onde irei encontrar com a artista visual e curadora Antônia Boaventura e o músico e multi-instrumentista Zapa. Eu sou Yolanda Brazão e este é mais um Cena e Ação. Vamos pra vinheta! Olá, gente, estamos aqui hoje mais uma vez fazendo parte dessa grande entrevista com a nossa amiga a Antônia Boaventura aqui em Campo Grande. E o programa Cena em Ação, como vocês sabem, é para fazer acontecer essa questão dos nossos artistas, tanto na Baixada Fluminense como aqui na Zona Oeste. E hoje a gente vai bater um grande papo com essa grande artista e o seu namorado Anderson, que é um grande músico. Então, vamos ter bastante coisa interessante. Não é isso, Yolanda? Eu vou dizer que ela é artista plástica, visual, artesã e curadora do Museu de Arte Sacra Popular da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Desterro. É uma alegria imensa ter você aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, sempre. Obrigada, a casa é sua. Sempre ganha. Escuta, fala pra gente um pouquinho dessa tua carreira. Bom, essa é uma pergunta muito interessante, né, Pedro? Eu comecei, na realidade, a minha carreira com 9 anos de idade, né? O que eu me lembro foi o primeiro concurso que eu ganhei de desenho. Eu estudava em semi-internato no Colégio Marista, em Brasília, né? Eu sou de Brasília, não sou do Rio de Janeiro. Né? A família do meu pai, que era daqui. E ao longo dos anos não foi uma coisa, uma brincadeira só de criança, se transformou. Né? Normalmente um artista visual, um artista plástico, ele começa por desenho, depois vai indo para pintura, né? E o meu primeiro trabalho aqui no Rio, meu primeiro emprego, que eu digo com muito orgulho, eu fui desenhista do Joãozinho 30, fui assistente de aquarela. Eu saía saía daqui de manhã cedo, 5 horas da manhã, para ir para Santa Teresa. Na época que o seu João... Daqui, da Serra do Mendanha. Na época em que o seu João já estava, foi o primeiro ano dele na Grande Rio, foi aquele ano que o rapaz voou com aquele equipamento da NASA. Que foi muito interessante. Né? Um amigo meu, que era o desenhista, chefe, me convidou. Passei por um processo de mais de 40, né? E foi pouco tempo, mas aquilo me valeu, inclusive deu aquele gás, disse, eu sou capaz, né? Porque você no primeiro emprego, você já trabalhar com o cara, né? Sim. Né? Que o Joãozinho, né? Eu aprendi muito ali. E dali eu não parei. E principalmente eu me esbarrei, como todo artista, em várias outras linguagens. Uma delas foi a música, né? Por ter vários amigos músicos, e a música influencia muito o trabalho de artistas plásticos, artistas visuais em geral, né? Não teve como, eu também virei produtora, né? Então as duas coisas, elas mais ou menos caminham. Aí por isso que eu faço um tanto de coisa, como você falou. Fala um pouquinho aí, Yolanda. Eu gostaria de saber como é ser coordenadora de um projeto da Feira Regional de Artesãos. A Nossa Senhora do Desterro. Bom, ali foi um, entre aspas, acidente, né? Eu atuei durante muitos anos, né, depois após a adolescência, né, no centro da cidade, né, que é o foco, né, aqui no Rio de Janeiro, da alta, da arte, né? E quando a minha mãe faleceu, eu me vi ficando mais em Campo Grande. Então comecei, né, eu que às vezes esquecia da minha própria região, comecei, né, tinha que voltar a trabalhar, né? Comecei a atuar em pequenas coisas aqui, inclusive na Semana de Campo Grande, que é um projeto de lei que foi feito pelo meu tio, Romualdo, né? E que hoje em dia é englobado, né, aqui, né, pega todo mundo, né, pega toda a região, que é a Semana de Aniversário de Campo Grande. E durante a Semana de Campo Grande, Padre Paulo queria fazer uma exposição, né? Quando ele estava atrás de uma curadora, alguém que o ajudasse. Na época, eu já estava, assim, há muitos anos,
fora do mercado. Minha mãe tinha falecido, eu já não trabalhava mais como artista, mas resolvi dar uma bola para o padre. Né? Quando foi que nós começamos a conversar sobre outros projetos, e ele me falou da vontade dele de ver, o objetivo dele de ver crescer na região um trabalho de arte. E foi onde eu, junto com ele, elaborei o projeto Feira Regional dos Artesãos. Por quê? Em primeiro lugar, quase todas as feiras e segmentos de artes começaram com a igreja. Né? Tanto é que daqui, se não me engano, de Deodoro até Santa Cruz, antigamente se chamava Freguesia de Nossa Senhora do Distrito. A nossa igreja... Toda essa extensão. Toda essa extensão. A igreja por si só, ela é uma joia linda, né? Ela está num alto. E resolvemos resgatar o que tinha de mais antigo de trabalhos artísticos numa igreja, que são as feiras. Né? Podemos ler relatos desde a Idade Média sobre as feiras, circos, sempre debaixo da igreja ou ao redor, né? Em determinadas datas, né? Os ciganos também eram envolvidos, se você procurar ver, buscar. Então, nós criamos esse formato de feira, mas com um objetivo um pouco diferente do que só vender produtos. E sim, resgatar artistas, técnicas que já não estavam, né, presentes no dia a dia. E o que acontece no nosso projeto? Diferente das outras feiras que são só para venda, nós procuramos preparar esses artistas justamente para essas grandes feiras. Melhorar, valorizar, mostrar para eles que eles têm que valorizar as técnicas deles, o trabalho, o comportamento, né? Por isso que não falo que é uma feira, e sim um projeto. Nós inserimos oficinas, inserimos literatura, no qual até o Pedro já participou. Sim. De alguma das edições, né? E aquilo ali teve assim um boom muito bom, né? Eu tenho dentro desse corpo artístico da feira, na igreja, uma série de senhoras, pessoas que ficaram viúvas ou ficaram sozinhas, que os filhos cresceram e foram embora, que hoje em dia ficam esperando ansiosas os dias de feira. Eu vejo você como uma percussora da cultura. Em outras épocas, a gente conversando, até mesmo em outros programas, e o que me chamou a atenção é que existe no nosso meio, existem algumas pessoas que se sobressaem, né? Então, a gente procura, e o Sene Ação vem justamente para isso, para a gente tentar fomentar essas grandes pessoas. Sim. Eu vejo como Yolanda, por exemplo, na Baixada Fluminense, ela é uma pérola artística. Eu vejo você aqui em Campo Grande, o teu nome sempre envolvido em alguns projetos. Isso que você falou é muito interessante, que gera muita responsabilidade. Quando você é considerado uma pérola ou uma referência, eu acho que o artista ele não pode se colocar só naquela situação, desculpa a expressão, eu sou foda. Ele deve um retorno ao público e aos amigos que de repente não chegaram naquele patamar. Então essa foi uma das coisas que quando eu voltei a trabalhar no mercado, né, desde o projeto Padre Paulo, e por outras coisas que passaram na minha vida, eu resolvi que uma parte do meu trabalho, ele seria para ajudar as pessoas que não nasceram com vantagem, ou os artistas, né? Porque justamente quando você tem uma força, ou de um nome, ou de um trabalho, fica mais fácil eu abrir uma porta para o outro pequenininho do que o pequenininho ficar esmurrando. Mas aí uma coisa individual também de cada um. No caso da Feira do Lavradio, eu tenho a agradecer muito ao Edu Nascimento. Para quem não conhece, o Edu Nascimento foi secretário da Nilcemar Nogueira, nossa antiga secretária de Cultura, foi secretário da Mariana Ribas, do Adolfo Conde, depois foi para Rio Filmes, né? E hoje em dia ele está na SMD, né, que é responsável, é subsecretário de Desenvolvimento de Economia Criativa, né? De empreendedorismo. Porque tem uma sigla aí, eu confundo. O Edu é meu amigo há muitos anos, é uma pessoa que também tem uma vontade que a Zona Oeste cresça, é um dos fomentadores de cultura de dentro desses órgãos que vem trazendo incentivos para cá. E durante a pandemia eu mandei uma ligação para ele e disse assim, cara, eu estou aqui parado em casa, eu não aguento mais, eu quero trabalhar. Aí ele falou, Antônia, nós estamos desenvolvendo uma coisa justamente para a reabertura disso. Você me ajuda? Eu disse, pô, agora.
Então ele me veio com uma proposta das chamadas feiras criativas. Atualmente nós temos um problema no Rio de Janeiro, que quando você vai montar um evento, uma feira, vem muita burocracia. Sim. E às vezes nem a feira é tudo aquilo, vem como se fosse um evento de show e tal, e aquilo ali desanima quem está organizando. Às vezes a documentação chega depois da data marcada. Então o que acontece? O Edu e a equipe dele veio trabalhando uma maneira de simplificar isso. E para isso ele precisou de pessoas, de referências que fossem explicando os problemas. Né? No meu caso aqui em Campo Grande, sou eu pela Disteu, temos também a Eliane Bragança, né, do Grupo Ateliê Arte, temos a Fátima Maciel, que é do empreendedorismo religioso, que atua já no segmento Santa Cruz e Sepitiba, né? O Edu, durante esse processo do Covid, ele vinha conversando conosco, né? Quais são os problemas, apontando, até que nós preparamos um projeto, que eu não posso dar um spoiler agora, uma parte do projeto... Tá. Não posso. Tem uma parte, mas tem uma coisa muito boa vindo para a Zona Oeste. Mas por conta dos problemas de perto das eleições, essa parte foi paradinha um pouquinho. E ele conseguiu, de repente, essa situação da Lavradio. Ele me ligou e disse: Antônia, eu tenho uma boa para esses artistas que estão parados. Eu tenho a feira da Lavradio, eu consegui uma abertura ali. O que significa isso? A Feira do Lavradio, quando ela foi formada, por acaso eu acompanhei a formação da Feira do Lavradio, porque eu trabalhava como produtora no centro de equipamento de som, né, para rock and roll, né? E eu vi quando foi feitas as primeiras triagens para a feira, ela ganhou um cunho mais fino, mais chique, por estar no centro. Sim. Os artistas de lá também são, entre aspas, muito melhores, porque eles têm mais informação, não tem o problema que a periferia tem, né? De não chegar a determinadas informações. Agora está um pouco melhor, pelo trabalho de pessoas como o Edu. Então, quando a responsável pelo polo gastronômico, pela feira, deu essa abertura, assim, eu fiquei deslumbrada, né? Porque é uma oportunidade dos artistas daqui verem que eles são capazes de chegar naquele nível, que eles podem entrar numa feira do Lavradio. Não é que não pudessem antes, é o que acontece? Já reparou quando uma coisa é muito, assim, tipo assim, muito diva, nós achamos que nós não podemos chegar ali, aí não perguntamos, não participamos. Então, qual é o meu papel ali junto com eles? É fazer essa ponte com os artistas. Então, foi formado ontem, foi lançado o projeto Pacto Social, que é um projeto que dá apoio ao empreendedorismo social dessas pessoas. Tanto para tirar a burocracia, vai vir também incentivos, liberações de microcrédito, né? Estão negociando isso. Isso para os artistas, né? Para uma forma de fazer com que eles criem mais, que eles cresçam, se sintam envolvidos com o projeto. Ele é top, mas esquece que o seu vizinho faz a mesma coisa, às vezes até melhor. Então, quando você coloca eles nessa posição, você também dá uma, como é que eu vou te falar assim, dá uma aumentada na autoestima, né? Isso é importante, né? Ontem, no lançamento, que foi no Rio Cenário, com o café da manhã, com todo o corpo técnico responsável do projeto, e outros também, que esse projeto acompanha outras localidades, posso te dizer que 70% de quem estava ali era da Zona Oeste. Isso foi assim, eu olhei assim e disse, poxa, eu disse, que maravilha. Qual foi o principal disso de ser 70%? Se interessaram, foram atrás, perderam o medo, né? Sim. E aí onde entra também a questão do projeto com o Anderson, né? Eu sou moradora aqui da Serra do Mendanha há 25 anos. Hoje em dia a situação, se você acha vazia, já foi muito mais vazio aqui. Né? Esquecidas as áreas rurais, elas normalmente aqui no Brasil elas são esquecidas nos projetos. Né? Nessa situação que nós vamos fazer no Janu Pub, né? Gastrobar, que é aqui no Largo do Mendanha, nós estamos na Serra, né? O Zapa veio a agregar nas ideias comigo, principalmente de vida e de trabalho, no caso ali do Janu, que eu acho que é melhor para eles explicar sobre isso, do comportamento de uma casa ao abrir, como ela gerenciar os artistas, né? No caso ele é produtor,
Também eu acho que ele é melhor para ele falar sobre isso do que eu. O Anderson é músico, né? Sim. Vem agregando grandes valores também para a nossa cultura, né? Hoje fazendo parte do projeto da nossa amiga Antônia. Então, que ele fale um pouquinho sobre essa questão desse projeto novo. Na realidade, essa parte aí eu já tinha, mas o projeto é dele, eu que tô indo. Olha! Ou seja, é de ambos. Bom, antes de imaginar assim, as pessoas que me chamam de Anderson vão dar um sorriso, né? Porque eu sou conhecido no meio artístico mais como Zapa, mas... Então vamos lá, Zapa. Não tem problema. Tem muita gente que me chama no meio artístico de Zapa. Se me chamar de Anderson, a pessoa nem conhece. Nem conhece. Então vamos de Zapa. Se perguntaram, não sabe. Mas sou eu, o Anderson também. Anderson Zapa, mas as pessoas me chamam mais de Zapa. Como ela comentou sobre o Janu, né, esse dono do bar, o Max, ele tem umas ideias um pouco diferentes dessas ideias pragmáticas que quase todos os donos de casa têm. Que bom, né? Assim, ele não perpetuou essa ideia, não perpetuou essa visão do músico vagabundo, né? Sim. E nós conversamos, ele é um dono de casa bastante receptivo, né, com pensamento, eu diria até um pensamento moderno, né, de entender um pequeno negócio em expansão. Né? E que arte é investimento. E que arte é investimento nessa expansão, né, diferentemente daquela velha e retrógrada mentalidade de que você vai gastar com isso. Né? Muito pelo contrário, ele sabe muito bem disso, ele tem uns valores bastante atrativos para trabalhar com a arte, o que me fez parar, conversar com ele e a gente chegar a essa conclusão de que a casa precisaria de um direcionamento um pouco mais eficiente, de tal modo que ele sozinho não fizesse. Né? E a gente, como eu já tenho uma experiência no mercado, eu sou músico há mais de 30 anos, falei minha idade. Eu sou músico há mais de 30 anos, trabalho na noite e venho percebendo isso. E como ela falou anteriormente, uma coisa leva a outra. Você sendo músico, você acaba se envolvendo em gravações, em estúdio, em produção musical, em produção de eventos, produção de show, se inteirando mais sobre o outro lado do balcão. Né? Então a gente hoje tem as duas visões, a gente tem a visão artista, a gente claro que vai observar o que o artista precisa, né? Como ela disse assim, incentivar a pessoa a estudar, a pessoa a ter um comportamento diferente, né? De modo que aquela velha visão a gente vai paulatinamente trabalhando para que ela mude, né? Para que a pessoa hoje tenha uma visão sobre o músico, sobre o artista, que eles são artistas, aquilo sim é uma profissão. A gente faz isso todos os dias, a gente acorda cedo todos os dias, sim. A gente estuda, sim. A gente está sempre investindo em instrumentos, em equipamentos, em informações, para que a nossa arte, ela cada vez se renove, cada vez tome outras proporções, sim. Né? Essa visão, graças a Deus, tem mudado um pouco, através até de iniciativas assim, né? De você ter uma pessoa com um pouco mais de visão, um pouco mais de experiência no mercado, e falar assim, olha, vamos direcionar esse trabalho para isso, vamos mudar algumas coisas aqui, que é o que ela tem feito lá no Desterro, em todos os projetos nos quais ela participa, e nos quais eu tenho me envolvido também, me inteirado bastante sobre o assunto, né? Estudado sobre gestão de pessoas, sobre gestão de negócios, marketing digital, mídias digitais, essas plataformas todas digitais que a gente vai trabalhar ao longo desse projeto, que a gente estipulou uma data limite, né? A gente estipulou um tempo, né, para fazer uma revisão, se estamos no caminho certo. Se a gente está certo. fazendo a coisa certa, se a gente está atingindo os objetivos que a casa pretende atingir, os nossos também, do nosso artista, de tal modo que a gente, quando isso for atingido, a gente vai permanecer, a gente vai circular mais. Melhorar, criar novas oportunidades. Essa fala dele é muito importante, porque recai numa coisa que você estava falando mais cedo, que eu até tiro. A Antônia é muito eclética. Não. Hoje em dia, não só o artista, mas como sempre, ele tem que ser multi. Não adianta, por exemplo, você desenhar, pintar muito bem, se você não sabe posicionar um quadro bem na parede, porque isso faz parte da sua categoria, você tem que saber. Você nem sempre vai ter um curador disposto ou do jeito que você quer. Você tem que ter comportamento de como se vestir, como falar ao público, há determinadas regras, já que você quer alcançar um objetivo, né?
o próprio artista ele tem que se entender de mídias, né? Porque isso cai numa coisa que meu pai dizia assim: você só pode dar ordem sobre algo se você souber fazer também. Porque nem a ordem você vai conseguir dar. Então o que eu falo assim para alguns artistas? Eu trabalhei como produtora musical durante uns 15 anos da minha vida, principalmente colocando músicos em palco. Aí chegava a noite, é disso, daquilo, ou é de rock, ou é de samba. Dizia assim: meu irmão, vem vestido coerente com a sua noite, chega no horário. Poxa, você já sabe que vai ter show essa semana? Bota na capa do teu Face o panfleto do teu show. Você não tem? Me liga, fala comigo. Então, mesmo não cai numa brigando, mas se mostrando que você pode ser autossuficiente e não jogar para leis, projetos, o porquê que você não está tendo alcance. É uma profissão também, desmistificando, igual a qualquer uma. Né? O Anderson, por exemplo, ele é endorser de uma empresa, né, de instrumentos musicais. Né? Mas por que isso acontece? Por que a empresa faz esse retorno com ele? Porque ele tem um comportamento que apresenta o instrumento, que ele treina todos os dias. E isso acaba diminuindo determinados custos. Né? Então tentamos passar para os artistas que não precisamos ficar com aquela alcunha do passado, do artista drogado, bêbado. É porque essa alcunha a gente só vive disso, né? Só ganha isso de presente. Então o que acontece? Também. Hoje eu estou percebendo que essa casa onde vocês vão estar no comando vai ser como se fosse uma casa cultural. Uma casa, vai acontecer o show, vai ter apresentações dos artistas, assim como as tuas artes que nós estamos aqui em volta delas, ou seja... Mas eu queria também falar sobre isso. Poxa, desculpa. Eu te interrompeu, né, Yolanda? Você vê que a turma ali é dos meninos, né? A turma dos meninos. Esses meninos estão muito. Esse evento é um baita evento, muito diversificado, né? Mas tem um ponto inicial, que é a tua exposição, Arte Ataca. Show de variedades. Bom, a Arte Ataca é uma exposição que eu elaborei para o Museu Municipal de Mangaratiba em 2019, que inclusive ela foi recorde em 10 anos da Fundação Mário Peixoto. Eu tenho uma receptividade muito grande lá, até agradecer ao Gil Del Carmo, que é o curador, Luciano Hefner, né, também faz parte do corpo lá, o presidente Fábio Rodrigues. Eu sou muito querida lá em Mangaratiba e ela tem uma coisa em especial, a Arte Ataca. Normalmente em exposições individuais os artistas vêm com um tema. No caso da Arte Ataca, eu apresento as diversas técnicas que eu domino ou pelas quais eu passei ao longo de 25 anos de carreira, que é o que eu tenho, né? Então ela é uma exposição para mim especial, porque eu não fico sujeita a regras. Eu que escolhi cada elemento, eu penso inclusive coisas do meu acervo particular que normalmente não vão para exposições. E a parte mais interessante, o porquê que eu entrei. Quando o Zapa começou a ideia eu apresentei o Max, nós fomos lá tomar um drink, passear. E ele disse: Antônio, eu vou pegar aqui a produção tal. E eu sabendo que é legal agregar mais coisas, eu falei assim, que normalmente, né, amor, trabalho não se mistura. Peraí, porque eu conheço a situação aqui, mas às vezes não é assim de sola, né? Eu disse: espera aí que eu conheço aqui a situação, eu vou dar um plus. Porque até a gente ligar e fazer alguém acreditar de fora no projeto é meio difícil. Eu disse: não, eu vou colocar uma exposição. Mas quando eu falei isso para ele, depois eu parei para pensar, foi uma coisa muito engraçada. Eu comando há 5 anos o Museu de Arte Sacra, né? E o Projeto Feira. E eu nunca expus em Campo Grande, em 25 anos de carreira. Olha! Eu nunca fiz nenhuma individual aqui. Não por nada, porque normalmente, como eu faço um trabalho social aqui, eu já estou em galerias fora até do país, eu achava que seria um pouco de nepotismo. Eu tirar o lugar quando eu já tenho lugares muito bons. Sim. Só que como era justamente aqui, perto ainda da minha casa, da minha região, que quase da minha vizinhança, ninguém sabe o que eu exerço como profissão, eu disse assim: poxa, que legal, então ela está tendo um sabor diferente para mim. Ainda mais por fazer junto com quem se ama, né?
Aí, Aí é bem melhor. E fora que está envolvido vários amigos gostosos. Você, a Yolanda, tem outros que vão vir assim no pacote naturalmente. Ontem, quando eu larguei na internet as propagandas e a saída no Jornal O Dia, eu fiquei chocada com a receptividade de algumas pessoas. Não porque elas não fizessem um afã no meu trabalho, mas é porque justamente por serem em Campo Grande elas se viram mais representadas. Sim. Então, Isso dá mais responsabilidade também. Claro, porque... mas aí vendo a presença de vocês lá, organizando, a competência a gente sabe que é grande, e eu já vendo a chamada, eu falei para você que antes mesmo de começar já é um grande sucesso, ou seja, você hoje vai partilhar aquilo que vem conquistando. E acredito sempre que quando a gente procura fazer o melhor e o bem, essa coisa volta. E aí, assim, meio que aparece para vocês agora. Eu tô assim, vislumbrando o que vai ser essa casa show, exposição. Você me disse de outras áreas de artísticas, os escritores, ou seja, vai ser uma grande reunião, né, num bar. E aí é onde você vai estar podendo ouvir um grande músico, uma boa música, tomando um drink. Mas não só um bar. Na não, Serra do Mendanha. Não uma estou área gostando verde, muito disso não, tá? Porque falaram de música, Vamos voltar para as literatura. plásticas. E cadê o teatro? Onde entra nisso? Eu tenho pensado nisso, mas o que nós faríamos, né? No caso ali, pelo formato, a casa não é tão pequena, mas eu não posso, por exemplo, colocar... Eu adoro teatro, né? Esse segmento. Eu estou mais à frente querendo fazer um stand-up, Sim, umas esquetes. uns sketches, Sim, chamar um pessoal, ou até assim, dias também, quem sabe, como depois combinados durante o dia, fazer até para dias específicos, Pra dia do criança, meio ambiente, né? para criança. Bacana. Porque como eu falei anteriormente, o pensamento desse dono da casa, né, corrobora com o nosso, no sentido de que a expansão foi dada, largada agora, né? Essas datas vão ser para a gente dimensionar, né, para a gente ter... Mostrar trabalho, né? Para a gente ter Informar a dimensão, plateia, para a pra gente cuidar ter até onde vai, um cuidado né? até onde vai, onde é que a gente pode ir, né? Porque a gente precisa que as pessoas vão, né? Para a gente também saber como é que vai ser o nosso público, em que sentido a gente vai poder O que atuar esse ali, público quer o que a gente também, pode né? trazer de Só. cultura para isso, né? E como ele tem essa ideia bem latente de expansão, né? É possível que ele consiga mais espaço físico. E obviamente que conseguindo maior espaço físico, a gente vai ampliar também as nossas ideias para as outras áreas, por que não? Né? Mas eu quero falar uma coisa, aliás, que todo mundo está querendo saber aqui. Falou de Zapa. O que o Zapa faz mesmo? Eu não sei. Ele não falou, ele não mostrou, ele está se escondendo. Fala tudo, que senão eu falo. Fala tudo, que senão eu falo. Eu não sou muito bom de falar de mim mesmo, né? Mas eu hoje trabalho numa das maiores escolas de música do Rio de Janeiro, a Escola de Música Luciano Alves. Linda. Como ela tinha dito, eu sou Música, da, de uma forma geral, é da linda. Strindberg, né? Eu sou coordenador pedagógico lá também. Eu tenho um pouco mais de 30 anos de carreira, né? Comecei Coordenador de uma escola de Ok, música. você anos só? basicamente isso. Mas também é compositor, fala. Também. Assim, comecei minha carreira muito cedo, comecei a tocar profissionalmente com 13 anos, né? Fui jogado. Por que 13? É o número? Numerologia 13. Foi uma Tá, vai. coincidência. Na verdade, o que quer que eu fale a data? É isso, né? A gente não fala 13. Então, assim, eu comecei, obviamente, como quase muitos músicos da minha geração começaram nos bailes, né? A tocar em bailes, tá? Tocar em orquestra, aquelas coisas assim. O começo de todos. Começo assim, geralmente. eu sou esse cara que eu venho no baile, né? E que, obviamente, depois fui me especializando na minha área, fui estudando, estudei música. Multi-instrumentista. Multi-instrumentista. Eu toco um monte de tipo diferente de violão. Esse multi é de comer? Não, diversidade. Toca sax, clarinete, guitarra, violão, aquele outro que eu acho engraçado, o ukulele, né? Já sei o que eu vou Ukulele, fazer. Nós vamos fazer. Nós vamos piano. Sete voz, bateria. Pedro, Diga. você está muito fora de foco, mas isso aí está me cheirando, sabe como é que é? Uma deixa, tá?
Para Mas próxima, pra próxima. E nós teremos que voltar e Exatamente. fazer uma entrevista com o Zapa, porque ele está escondendo o jogo, mas vai ter que mostrar mesmo, porque eu vou querer saber, você também, que todo mundo. Não vai ficar assim, não, parado. Agora, Osar, nessa inauguração agora, vem você apresentando alguma coisa? Vai... Não, eu não sou o foco principal, né? O foco principal é o nosso artista, Ricardo Vilas, um grande músico, um grande cantor, né? Compositor também. A gente trabalhou com várias pérolas aí da música popular brasileira, assim como Gal Costa. Lendo isso. Gal A gente tem aí a colinha que... A colinha dele é tão extensa que é preferível nem falar todos os nomes, senão a gente esquece. A gente deixa para uma próxima, Então, hora. O principal é ele, né? Um mensagem, algumas coisas que a gente vai fazer de diferente, que a Ele gente não não falou. pode revelar agora. Não gostei. Você falou de Gal Costa, mas não falou da Fafá de Belém? A Fafá de Belém. Ah, Então, Pelo amor de então, Deus. depois a gente lê o currículo do Ricardo Vilas. Talking Não é Heads. cola. Isso aqui não é cola. Vou É. deixar bem claro aqui. Isso aqui é uma informação. Eu preciso Uma de carta de informação. amor. Isso. Uma carta de amor, de amor. Uma poesia que eu escrevi. Vou ficar esperando, contando as horas, os minutos, os segundos que me separam de vocês. Bom, gente, então a gente vem chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Cena Ação. Mas haverá uma outra entrevista para a senhorita Antônia. Então, eu já vou ficando por aqui. E em breve a gente está com vocês de novo.